na segunda fase da Era Lampiônica, foram criados os subgrupos. Logo de cara, vem à mente nomes como de Curisco, Labareda, Virgínio Fortunato, Zé Baiano, Gato, Mariano, entre outros. Porém, obviamente, existiram outros cangaceiros terríveis, perigosos, com espírito de liderança e com disposição para ser um chefe de subgrupo. No vídeo de hoje, iremos analisar 5 cangaceiros que não foram chefe de subgrupo de Lampião, mas teriam plenas condições de serem. Os nomes aqui sugeridos são embasados em tempo de cangaço, crueldade, liderança e proximidade com os grandes chefes de subgrupo ou com o próprio Lampião. Vamos aos nomes. Antônio Alves dos Santos, ou simplesmente Moita Brava, era baiano da várzea da Ema. Tinha no cangaço um irmão também cangaceiro, seu vulgo Carrasco. Iniciou sua trajetória no mundo hostil do cangaço no bando de Curisco. Logo depois transitou também por bandos como de Lampião e Ângelo Roque. Um cabra vivido e muito experiente nas guerras do cangaço. Em sua ficha consta o assassinato da sua companheira, a cangaceira Lili, a quem ele pegou o traindo com o cangaceiro de vulgo Pó Corante. Colecionou diversos combates, transitando também por outros bandos como de Português e até de Moreno. Em 1933, seu nome consta na lista que foi divulgada da polícia. Sua cabeça valia 1 conto de réis. Era considerado pelos companheiros como um dos cangaceiros mais valentes de todo o bando. Chegou a liderar em alguns momentos um pequeno subgrupo. Sobreviveu ao cangaço. Entregou-se em dezembro de 1938, junto com a sua companheira Sebastiana e o casal Boa Vista e Doninha. Cumpriu pena em Salvador, regenerou-se, seguiu para o Sudeste, junto com a sua companheira Sebastiana. Faleceu em São Paulo, com longos 114 anos de idade, segundo consta. Lino José da Silva, ou simplesmente Pancada. Esse baiano, do povoado de Nambebé, entrou para o cangaço no grupo de Lampião, onde, segundo consta, fazia de tudo para entrar no bando. Teria matado um soldado para provar o seu valor. Pancada transitou por outros grupos, mas se fixou no bando de Curisco. Cometeu diversos crimes. Seus próprios companheiros não confiavam nele. Dizia que Pancada não era peça boa. Apesar do perigoso perfil, o jovem Pancada teria sido traído pela sua companheira, Maria Jovina, a Maria de Pancada. Porém, ao descobrir, nada teria feito, e sim a perdoado. Mas deixamos claro que isso é apenas uma versão. Esteve presente na invasão a Piranhas para tentar resgatar Inacinha, onde saiu morto o cangaceiro Gato. Na sua ficha também consta a presença na chacina da Fazenda Patos, onde foram mortos Domingos Ventura e muitos integrantes de sua família. Seu nome também constou na relação publicada no jornal A Batalha do Rio de Janeiro, edição número 1136, de 10 de novembro de 1933. Ele estava entre os mais procurados e sua cabeça valia 1 conto de réis. Sobreviveu ao cangaço, entregou-se a uma volante alagoana, junto com a sua companheira Maria Jovina e outros cangaceiros. Após se entregar, passou a ajudar a polícia, perseguindo os ex-companheiros de cangaço. Não consegui mais informações sobre Pancada e Maria Jovina após esses episódios. Algumas fontes colocam que Pancada foi chefe de subgrupo, porém, conversando com os amigos pesquisadores renomados do estudo do cangaço, nenhum afirmou que ele foi chefe de subgrupo. O que aconteceu é que na hora das entregas, Pancada se apresentou como líder daqueles que estavam se entregando naquele momento. Mas, assim como alguns outros cangaceiros, em algum determinado momento chegou a liderar um grupo de cangaceiros. Guilherme Alves dos Santos, ou simplesmente Balão, baiano da região da Várzea da Ema, nasceu em 1910, entrou para o cangaço em meados de 1929, travando logo seu primeiro combate com a volante comandada pelo pernambucano Manuel Neto. Experiente, foi um dos cangaceiros que mais ficou tempo nas hostes do mundo hostil do cangaço, cometeu diversos crimes, participou de inúmeros combates. No seu rol de crimes, consta a participação no trucidamento de Herculano Borges, cometido por Curisco e seus cangaceiros. Seu nome também consta na segunda relação publicada no jornal A Batalha do Rio de Janeiro,
edição de número 1136, de 10 de novembro de 1933. A sua cabeça também valia um conto de réis. Balão também chegou a liderar alguns cangaceiros em algumas empreitadas deles. Estava presente na Grota do Angico em 28 de julho de 1938, quando Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos. À frente de um pequeno grupo nas Caatingas sergipanas, foi emboscado pela volante do sargento José Luiz, onde foram mortos os cangaceiros Amoroso, Cruzeiro e Bom de Veras. Cuidado para não confundir esse Bom de Veras com o Bom de Veras dos irmãos Marcelinos. Esse fato se deu em 14 de outubro de 1938. Balão, experiente, conseguiu sair com vida. Entregou-se à polícia baiana em Jeremoabo, no dia 19 de outubro de 1938. Enquanto detido, pediu para o Padre Lima para ser batizado. O experiente Balão seguiu para as terras do Sudeste. Formou família e lá por muitos anos viveu. Faleceu aos 82 anos, no dia 13 de junho de 1992, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Benício Alves dos Santos, ou simplesmente Saracura. Algumas fontes o colocam como baiano, outras como pernambucano. Era um simples lavrador. Entrou para o cangaço após seu pai sofrer torturas pela polícia. Muito jovem, o valente Saracura fez logo parte do bando de Zé Sereno. Logo depois, fixando-se no bando do perigosíssimo Labareda, o Ângelo Roque. Ágil, inteligente e muito corajoso, Saracura era considerado pelo próprio Zé Rufino como um cangaceiro que tinha totais condições de ser um chefe de subgrupo. Veja o que Zé Rufino falou sobre Saracura. Ele trabalhava com o Ângelo Roque, Saracura. Agora, era o bandido mais valente que Ângelo Roque tinha, era o Saracura mesmo. Porque Saracura é um homem disposto, um bandido muito disposto, destemido, capaz de comandar um grupo. O jovem e valente Saracura tinha no cangaço uma companheira chamada Flauzina. Sobreviveu ao cangaço, entregou-se com o chefe do bando, Ângelo Roque, à polícia em Paripiranga, Bahia, em troca de anistia, no dia 30 de março de 1940. Cumpriu pena e regenerou-se à sociedade, trabalhando no Instituto Médico Legal. Faleceu dia 2 de junho de 1975, vitimado por hepatite. Foi enterrado em Salvador, Bahia, aos 59 anos de idade. Manuel Pereira de Azevedo, ou simplesmente Juriti, era baiano da região do Salgado do Melão. Em uma versão, logo de cara ele mostrou a sua forte personalidade. Após Lampião ter colocado o seu vulgo de Maçarico, ele prontamente se recusou. Não queria ser chamado por aquele vulgo, pois achava afeminado. Queria ser Juriti. Alto, forte, inteligente. Fazia sucesso com as jovens sertanejas. Porém, o que tinha de belo, tinha de cruel. Juriti era um assassino nato, o pássaro da morte. Rapidamente conquistou a confiança de Lampião e Luiz Pedro, sempre estava próximo deles. Como podemos ver nas filmagens de Benjamin Abraão, o perigosíssimo Juriti participou de diversos combates e cometeu vários crimes. Entre eles, um crime bem emblemático. Em 1937, para vingar a covardia feita com o cangaceiro Novo Tempo, Juriti e outros cangaceiros teriam esfolado e jogado numa fogueira ainda vivo o cabra com o nome de Zé Vaqueiro. Mal sabia que o futuro o cobraria de forma bem parecida. Entre os diversos crimes de Juriti, ganha destaque o assassinato da cangaceira Cristina, a Cristina de português. Seria Juriti um dos algozes da jovem. Estava presente na Grota do Angico, no dia da morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Conseguiu furar o cerco e sair com vida junto com a sua companheira, Maria, conhecida como Maria de Juriti. Em outubro de 1938, junto com o cabra de vulgo Borboleta, entregou-se à polícia. Passou para a polícia importantes informações sobre os coitos, coiteiros e ex-cangaceiros. Desejava fazer parte da mesma e perseguir os ex-companheiros. Uma outra informação que Juriti deu que causou grande polêmica foi que ele que contou para a polícia
da existência de Expedita Ferreira, filha de Lampião e Maria Bonita. Após sua liberdade, mudou-se para Salvador, Bahia, onde exerceu algumas atividades para sobreviver, até que em 1941, após sair do emprego de vigia, voltou para o sertão. Queria fazer algumas cobranças de pessoas que o devia. Não sabia ele que ali seria o seu fim. O terrível e perigoso Sargento de Luz, ao saber que Juriti estava na região, não tomou conhecimento do mesmo. Foi até lá e, de forma covarde, o prendeu, levou-o para um local, ateou fogo e o jogou em uma fogueira vivo. E esse foi o fim de Juriti. Diferente da maioria dos grandes chefes de subgrupos, estes cangaceiros citados por mim neste vídeo, todos sobreviveram ao cangaço. Claro que Juriti morreu, porém foi após o fim do fenômeno social. Então, eu gostaria de saber de vocês, estes cangaceiros por mim citados neste vídeo, teriam de fato condições de serem chefes de subgrupo do bando de Lampião? Se sim, comentem aí, deixe sua opinião. Também comentem se eu esqueci de alguém, se teria outros cangaceiros que teriam essas condições. Usem o espaço destinado para comentários, justifique sua opinião, escolha os seus cangaceiros e contem para nós. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!